Filho conheci na Rádio Difusora, nos anos 60. Depois, quando eu tive o estúdio de gravação, Leonor Filho Promove, agência de propaganda, ele gravava todos os comerciais dele no meu estúdio. E ficamos amigos desde os anos 60, 70, quando ele tinha o serviço de som do aeroporto, né? Eu ia muito com o Leonor lá no aeroporto e tal. Uma amizade também que se permaneceu até o final da vida dele. Profissional de alto nível, capacidade de conseguir comerciais fora de série. Ele tinha uma agência, né, de publicidade, né? Gostava muito do Leonor. Leonor sempre foi um companheiro de conversarmos, passava lá na minha loja para a gente conversar. Leonor foi uma grande figura, essa é que é a realidade. Acompanhei o seu trabalho, que foi muito bom, no Domingo é Nosso, na Rádio Difusora, que ele apresentava com bastante audiência. E por último também trabalhei ele escrevendo a coluna do rádio no jornal O Estado do Maranhão. Era um companheirão, Leonor Filho, gente boa. O Leonor era da geração do Sérgio Brito, do Zé Branco, do Ivan, do pai do Marcelo Aragão, Zé Joaquim Aragão. Ele era dessa geração. Ele fazia aqueles programas fantásticos da Difusora. E o Leonor, para mim, primeiro foi ídolo, né? Ele era um locutor fantástico. Nós nunca chegamos a trabalhar juntos, em nenhum episódio, em nenhuma época. Mas depois via conviver muito com o Leonor quando ele passou a escrever no Estado do Maranhão, sempre trocávamos impressões e tal. Um ótimo caráter, sempre foi um cara sensacional. Trabalhamos juntos, inclusive numa empresa que ele tinha, uma empresa de publicidade, e eu gravei muito comercial para ele. E trabalhamos juntos depois no jornal Estado do Maranhão, onde ele fazia a coluna dele já no final da vida. Mas tivemos uma temporada também na Rádio Difusora, eu passei por lá. Excelente profissional, bom amigo, bom companheiro. E eu senti muito a ida do Leonor. Já estava de novo com a gente, já estava trabalhando de novo comigo na Mirante, trabalhamos grande parte na Difusora. E foi um profissional excelente, de uma das vozes mais bonitas do Maranhão. Profissional sério, a linha dele era totalmente diferente das que se vê hoje. O Leonor era um cara legal também, muito bom. Era produtor porque ele montava o programa dele, fazia a produção e sabia fazer o programa dele. O seu programa tinha começo, tinha meio e tinha fim. Fazia boas colocações, inteligentes colocações, era um bom pesquisador e, por isso mesmo, na Rádio Difusora, os seus programas sempre foram muito bem ouvidos, sempre tiveram uma boa audiência. E Leonor era uma competência em termos de organização, de jornalismo, programas musicais, de tudo ele entendia. O Leonor Filho, ele era mais do que um locutor, ele era um gestor. Já naquela época ele já dirigia, já ele produzia, ele organizava. É aquele clínica geral do rádio, sabe? Sabia tudo do rádio. O Neto foi inteligente, procurou chamar para ajudá-lo outros profissionais, fez simpósio, fez algumas reuniões com aqueles jornalistas mais tarimbados, e essa troca de experiência foi muito valiosa para a preparação das turmas que ele participou, que ele ajudou. Ele prestou homenagem a profissionais que estavam esquecidos aí, inclusive eu tive a honra de ser por ele homenageado como um dos radialistas que marcou época. E assim ele fez com outros radialistas, fazendo que fosse revivida a memória, a imagem desses profissionais em tempo e em conexão com a universidade. Fez isso até a sua morte, ele prestou relevante serviço à imprensa do Maranhão, sendo realmente um profissional muito, muito competente. O que marcou foram os congressos que ele fez, né? Que ninguém fez mais, depois que ele morreu. Você vê o valor que tinha aquilo e a importância que tinha, que não é todo mundo que faz, que é difícil fazer. O mais curioso que eu lembro do Coelho Neto foi no tempo de faculdade ainda, que ele veio me convidar para fundar o PT, era qualquer coisa ainda na época da Revolução,
e eu não queria muito me meter em política, como aliás nunca me meti. E depois algumas reportagens ele por uma emissora e outra na parte política. E por último, esses seminários que ele fez, que eu participei de quase todos, ele já como organizador desse evento. Respeitava muito Coelho Neto, porque ele tinha uma coisa que pouca gente não tem hoje. Ele tinha a origem. Coelho Neto era repórter do jornal Imparcial, nos anos 70, fim dos anos 70, começo dos anos 80. E eu fiz um convite e indiquei ele para a Difusora, e ele foi ser repórter lá na Difusora. Era um bom companheiro. Coelho Neto, o homem que me homenageou, uma das homenagens que eu recebi, em função da minha vida de jornalista e de radialista, foi patrocinada por ele num congresso anual que ele realizava aqui e patrocinado pela revista que ele editava. Era positivamente uma figura diferente. Era um homem manso, calmo. Conheci o Coelho Neto. Ele fez 2 tentativas para ir para a Difusora, para mim ir para a Difusora, fazer um programa, mas não deu certo. Ele era meu amigo também. Ele fez, tem uma revista que ele fez, uma reportagem comigo de capa. Ele fez. Coelho Neto foi colega nosso, inclusive, nos Diários Associados. Quando eu dirigi a Rádio Grupi, ele era do Jornal Imparcial. E depois, como professor do Departamento de Comunicação, ele também era professor. Trabalhei com ele, apoiava bastante, um cara fora de série, Coelho Neto. Fui âncora de jornais na Difusora, na TV Difusora. Ele surgia como repórter, iniciou a carreira dele como repórter, e eu era apresentador do jornal e ele foi meu repórter, um dos meus repórteres. Além de ser um grande profissional, não somente rádio, televisão, mas é um grande escritor. Alves Silva, muito inteligente, veio do Pará, onde já tinha uma boa audiência. Era o tipo do radialista povão. Alves Silva, meu conterrâneo. Alves chegou aqui e acabou com a comunicação no estilo dele, né? Descontraído de fazer rádio, que ele já trazia isso lá de Belém. E foi um marco realmente naquela época no Rádio do Maranhão. Muito competente, disc jockey de audiência mesmo, de ganhar audiência, com um jeito próprio de fazer rádio, fazer um rádio diferente na época, né? Um avanço. O Almir fazia algumas coisas no rádio que naquela época ninguém fazia, ele chegou fazendo. A Rádio Ribamar, eu criança, Almir Silva fazia o Desperta Maranhão. Uma pessoa também, um grande nome. Inclusive, quando ele foi para a Rádio Ribamar, que ele deixou a Rádio Difusora, então nessa época tinha aquelas brincadeiras que uma rádio colocava, digamos assim, se chamava relaxo, né, para outra. Então, quando Almir Silva deixou a Difusora, que era no edifício João Goulart, e foi para a Rádio Ribamar, ele dizia assim: enquanto os passarinhos falam lá de cima em casa alugada, porque a Difusora ficava no 10º andar do edifício João Goulart, e era alugado, o prédio era do INPS, né? Nós falamos aqui de baixo em casa própria, que era a Rádio Ribamar no Apicum, onde hoje é a Alvema. Ele tinha um programa chamado Baiuca do Almir, né? Que era de madrugada, era uma boate fictícia, onde ele recebia convidados também fictícios, né? E causou muita confusão em alguns lares, porque ele falava de determinadas pessoas: olha, fulano de tal está chegando aqui bem acompanhado, e a mulher que em casa, se o marido não tiver, estava escutando, acabava brigando com o marido, achando que era verdade o que Almir Silva estava narrando, estava falando no seu programa. Grande Almir, que o Deus o tenha. Eu fui diretor dele muito tempo, mas fui reconhecidamente um fã dele, como todo mundo que ouviu Almir Silva foi. Ele no Maranhão tomou conta. Até hoje tem gente que recorda o fraseado de Almir Silva no rádio. Até hoje você conversa com a pessoa, ele diz o que Almir Silva dizia de rádio. Deni Cabral foi um companheiro, eu não diria nem um companheiro, foi um irmão. Toda vez que nós trabalhamos juntos em grandes momentos, Deni foi uma pessoa que marcou muito.
pela simplicidade, aquela alegria contagiante, que parecia que ele não tinha momento de infelicidade. Ele era um rapaz totalmente feliz e que Deus achou por bem levá-lo tão cedo. Cabral era uma pessoa maravilhosa, de um bom humor extremo e uma pessoa extremamente prestativa. Ele podia ter feito matéria, reportagem de manhã, ter feito de tarde, se dissesse agora de noite tem outra para fazer, ele não dizia não. Era um cara assim, que jogava todo mundo para cima, tá entendendo? Era amigão. Se você convocasse Deni Cabral para fazer uma cobertura e dissesse, Deni, tem que chegar 4 horas da manhã. Ele chegava às 2, porque ele primava pela responsabilidade. Grande profissional. Deni Cabral, um menino que começou muito cedo no rádio, muito humilde e por isso conseguiu aprender rapidamente. Cresceu rapidamente, não só na Timbira, mas também na Rádio Mirante, onde ele praticamente, quando ele faleceu, já era da Rádio Mirante. E ele passou então a fazer esporte e fazer política. Ambas as coisas fez com muita propriedade. Já veio de uma nova geração, veio uma geração maravilhosa que se formou com ele, Heraldo Moreira, Albino Sueiro. Era um garoto maravilhoso, maravilhoso. O Afonso Bacelar o contratou para a difusora. A gente saía num Fiat com o pessoal da televisão e fazia reportagem para a televisão, para a AM, e o Deni foi rapidinho surgindo como grande repórter. Na Rádio Mirante ele fez um grande trabalho, tanto é que ganhou a homenagem eterna com o seu nome no estúdio da emissora. Deni Cabral, apaixonadíssimo, apaixonado por rádio, né? Vivia o rádio. O cara que vivia o rádio 24 horas, acho que ele dormia com o rádio. Grande companheiro, lutador, batalhador. Infelizmente se foi tão novo, tão jovem, né? O rádio, acho que o rádio precisaria dele até hoje. Jair Vasconcelos, que veio do Piauí, eu encontrei na Rádio Difusora, debaixo do pé do cajueiro. Uma linguagem cabocla, uma liderança de audiência, uma barbaridade na capital e no interior. Onde Jairzinho chegava era uma festa. O Jair foi outro que inovou. Ele colocou no seu programa como se fosse uma fazenda, onde ele, debaixo do pé do cajueiro, ele reunia. Os seus ouvintes eram os trabalhadores do campo, né? Que reuniam ali naquela fazenda e ele, debaixo do pé do cajueiro, fazia coisas que só ele sabia fazer. Quando o Jairzinho foi para a Rádio Educadora em 1970, nós já éramos amigos, e ele me pediu para que eu gravasse a abertura do programa dele, que era Maranhão, Alegria e Baião, na Rádio Educadora. E eu gravei essa abertura no estúdio da antiga Look Propaganda. Essa amizade ficou até quando o Jairzinho nos deixou. Em pouco tempo ele tomou conta da Rádio Educadora, fez com que a Rádio Difusora abrisse os olhos e o contratasse logo. Aí ele foi para a Difusora. Eu sei que ele passou na Difusora, tinha uma audiência espetacular. Meio maluco, mas gente boa também. Acompanhei seu trabalho, que era muito bom na Rádio Difusora, aquele programa Canta Nordeste, salvo engano, né? Um programa debaixo do pé de cajueiro. E agora, por último, na televisão também, ele era inigualável, o Jairzinho. Ele tinha o estilo próprio, o linguajar próprio, não tinha papas na língua, falava o que tinha de fazer e deu o seu recado no rádio e na televisão. Aquela maneira dele gozar as pessoas, bem diferente, né? Sem ser uma gozação direta, né? Jairzinho, debaixo do pé do cajueiro, Jairzinho. Depois veio o Jairzinho vereador, Jairzinho político, com quem também eu não concordava muito. Eu gostava mais do Jairzinho como apresentador do programa sertanejo. Jairzinho, o cara criou o estilo dele. Ele fez um estilo, sobreviveu com esse estilo, foi deputado estadual, foi vice-governador, ele cumpriu as finalidades dele.
As suas críticas eram, às vezes até injustas, mas mesmo injusta, a gente aproveitava 1 ou 2% das suas críticas injustas e elas ajudavam a avançar. Elas tinham algum sentido. Mais injusta que fosse, ela tinha algum sentido. E por isso ele terminou pegando uma parcela do público que o acompanhava com muita fidelidade. Jairzinho, eu convivi demais com o Jairzinho, do meu lado. Viajei com o Jair, período político com o Dr. Magno. Gente boa. E Jairzinho era aquele amigão que, quando eu tinha qualquer dúvida, né, eu ainda mais jovem e inexperiente no rádio, eu buscava o Jairzinho para alguns conselhos. Jair, ouve aí o meu programa, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer para melhorar. E o Jairzinho vinha com as orientações e dizia, vai por aqui, vai para... Cuidado, não vai fazer besteira, menino, não vai fazer besteira. Então esse era o Jairzinho. Mas Júnior foi aquele homem que revolucionou os programas de auditório do Maranhão. Sempre uma referência, sempre um nome extraordinário do nosso rádio, um comunicador por excelência. E ele era, inclusive, motorista de táxi. Um cara extremamente simples, né? Era bom, encheu o auditório da Difusora. Primeiro ele trabalhou na Timbira, encheu o auditório da Timbira, depois ele foi para a Difusora quando a Difusora estreou. O programa de auditório era com ele mesmo. O Domingo é Nosso. Inclusive, a Flor do Samba prestou uma homenagem para ele num dos carnavais, levando como enredo o Domingo é Nosso. Lima Júnior foi excelente, animador de auditório, inclusive. Foi Lima Júnior que me colocou em rádio. E Lima Júnior, eu faço uma comparação com o que Lima Júnior foi, evidentemente que guardadas as devidas proporções, com o que Silvio Santos é hoje. Lima Júnior foi o maior animador de auditório que São Luís teve naquela época. Fez uma história muito grande no Maranhão. Por quê? Porque ele apresentava um programa dominical na Rádio Difusora que fez todo mundo ficar escutando rádio nessa hora. Lima Júnior, outra figura que eu também sempre admirei, não tenho dúvida disso. Muito. O programa de auditório aqui, Lima Júnior foi insuperável. Eu conheci ele apresentando o Domingo é Nosso. E aí via Escurinho do Samba, Roberto Miller, Célia Maria, Orlandira Matos, essa turma toda eu vi acontecer no programa Domingo é Nosso, ao vivo, no programa de auditório da Difusora. Eu assisti muito programa de auditório dele na Rua Grande, onde ficava o auditório da Rádio Timbira do Maranhão, e por lá passaram grandes e ilustres figuras do teatro, do rádio, não só maranhense, mas também nacionais. São Luís parou quando Lima Júnior morreu. O nome verdadeiro de Lima Júnior era Derson Alves de Lima. E quando ele completou um ano da morte de Lima Júnior, foi gravada uma crônica por Elbert Teixeira, em acetato, e falando de Lima Júnior, e inclusive colocando a voz dele na última apresentação do programa O Domingo é Nosso. Era realmente um radialista muito dedicado e um cidadão que atraía muito a atenção do público. Ele cativava o público durante 3, 4 horas de programa de auditório. Era uma figura mística. Raiol Filho, grande locutor, voz belíssima, que nos deixou este ano. Né? A Guerra dos Mundos, aqui, começou no programa dele, no Paradão do Raiol. Locutor noticiarista de primeira linha, de primeira categoria. Raiol Filho, outra voz maravilhosa que o rádio maranhense teve e também nos deixou. Raiol, o vozeirão, foi embora, né? Até agora, dias antes dele falecer, estava comigo lá na minha loja, nós falando de rádio, como o rádio estava desvalorizado, né? Lembrando do locutor fantástico que foi o nosso Raiol Filho, né? Raiol Filho, vozeirão. Trabalhou comigo na Rádio Timbira, ele como disc jockey e locutor noticiarista. Raiol Filho, um locutor com uma voz, uma das vozes mais bonitas do rádio do Maranhão. Uma grande voz. Trabalhei com o Raiol
especialmente Raiol, não somente como apresentador de programa, mas como noticiarista, um grande noticiarista, não somente pelo timbre de voz, mas a dicção perfeita. A Difusora tinha um quadro naquela época que o Raiol era a estrela de primeira grandeza. Voz maravilhosa, outro cara também muito humilde, né? Muito amigo e uma voz muito linda, foi uma das vozes mais bonitas que o rádio perdeu. Era uma voz bem tratada, bem trabalhada e um profissional de uma competência a toda a prova. Ó, filho, é muito bom, uma voz muito linda, uma voz mafiosa, como noticiarista, uma voz mafiosa, uma voz que a gente ouvia e gostava da voz e da maneira como ele transmitia a notícia. Uma das vozes mais bonitas do Maranhão. E o Raiol sabia usar a voz e o microfone. Tem gente que tem voz e não sabe usar o microfone. O Raiol tinha voz e sabia usar o microfone. Raiol Filho eu conheci na Rádio Ribamar, no Apicum. O Raiol Filho fazia um programa que todo mundo achava que era real. O Rádio Baile M8. Você ia na rádio, lá estava o Raiol Filho, nu da cintura para cima, na cabine de rádio, falando para todo mundo e tal, porque tinha efeitos sonoros, né? Gravados, né? Som ambiente de bar, de festinha, de carro buzinando, pedindo passagem e tal. Então, durante a fala do Raiol, ele dizia, olha, a mesa tal ali, o pessoal está chamando o garçom, ele dizia, olha, cuidado aí, o carro quer passar e tal. Então, ele dava vida, não é? E algumas vezes, depois eu fui operador dele, e eu via quantas pessoas chegavam lá no Apicum procurando onde era a boate, M8. Raiol, eu quando comecei na Educadora, ele estava na Difusora. Aí eu fui para a Difusora, ele fazia o Paradão, um programa dia de sábado, além de ser o noticiarista, um dos noticiaristas da Rádio Difusora. É também um nome que só existe um, Raiol Filho. Ótimo, extraordinário. Ele sabia fazer e gostava de fazer rádio.